Salve, salve, queridos e queridas! Professor Morgado aqui, agora sim com a prova da Guarda Municipal de Jaguariaíva. Tá? Acabaram me mandando a prova errada, mandaram a prova de outros cargos ali da prefeitura que eu resolvi também. Vale muito a pena, tá, gente? Um ótimo exercício aquelas questões. Aliás, elas são mais padrão de guarda municipal do que essas que a gente vai resolver agora. Tá? Tem alguns assuntos aí que normalmente não costumam cair. Por exemplo, sistema binário, tem questão de sistema binário, tem questão de função quadrática de segundo grau, que ele pede o valor máximo da função, tem função de variância, desvio padrão, tá? São assuntos até um pouquinho esquisitos aí para concurso de guarda municipal, mas tá feito, gente, tá resolvido, vocês pediram e eu resolvi aí passo a passo, questão por questão, para ter um bom material de estudo para vocês, tá bom? Eu até fiz o seguinte, ó, não fiz as questões na ordem, tá? Eu fiz as questões na ordem de importância para a guarda municipal, para quem vai estudar para a guarda municipal. Então coloquei aqueles assuntos que caem mais no começo, tá? Para vocês irem estudando por ordem de importância. Galera, não esquece, quem quiser uma preparação foda, quem quiser uma preparação forte, a gente está com curso aberto aí, Raciocínio Lógico para a Guarda Municipal, que tem de tudo, tá? Videoaula, material em PDF, aula ao vivo que a gente faz direto, assistência para dúvidas e o link ali para adquirir, para entrar nesse time, está na descrição do vídeo. Aproveitem que a gente vai estudar para valer durante um ano, tá? O curso tem duração de um ano e a gente vai focando conforme os editais vão saindo, tá? Um esquema para que vocês fiquem muito fortes aí para arrebentar mesmo essas provas de raciocínio. Essa estava caprichada, vocês vão ver que ela estava difícil mesmo, né? São 8 questões. Eu acho que quem fez aí em torno de 5 questões foi muito bem, tá? 5, 6 questões aí, olha, saiu na frente da concorrência com certeza. Mas vamos lá, vamos resolver uma por uma, vamos resolver questão por questão. Muito obrigado por acompanhar sempre os vídeos e bora, gente, bora trabalhar. Bom, queridos, vamos lá então, vai começar a diversão. Questão 11, uma questão clássica de conjuntos, operações entre conjuntos, tá? Então olha só o que ele está dizendo, ó. Considerando-se os conjuntos numéricos, aí ele deu o conjunto A e o conjunto B, só que não falou os elementos, hein? Em nenhum momento ele falou os elementos, é a gente que vai ter que ver quem são os elementos do A e quem são os elementos do B. A pergunta é, quantos elementos tem em A diferença B? Né? A famosa operação de conjuntos aqui, diferença. Lembra que diferença são os elementos de A que não estão em B. Tá? Isso é fundamental. Tem a união, tem a interseção e tem a diferença. Tá? Essa é a diferença e a diferença são os elementos do primeiro que não estão no segundo. Mas, para resolver essa questão, a gente tem que saber quem é o A e quem é o B. Tá? Então vamos interpretar o conjunto A e o conjunto B. Olha só. Colocar o A aqui primeiro, né? O A é o conjunto dos múltiplos positivos de 5. Tá? Múltiplos positivos de 5, lembrando que múltiplo é tabuada, né, gente? É multiplicação, tá? Então é tabuada do 5 positiva e menor que 50. Tá? Então fica a pergunta, quem que são os elementos do A? Bom, vamos começar a tabuada, né? 5, 10, 15, 20 e eu vou até o 50, só que o 50 não entra, tá? Porque tem que ser menor que 50. Então vou colocar os elementos do A aqui, ó. Moleza, né? Tabuada do 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45. E o detalhe é que o 50 não vai entrar, porque o 50 não é menor que 50, né? 50 é igual a 50. Fechou? E o B, gente, é a mesma linha, tá? Mesma linha mesmo, só que agora são os múltiplos de 3. Vocês estão vendo aqui, né? Múltiplos positivos de 3 e menores que 50, tá? Então é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, tabuada do 3 e eu vou parar no número menor que 50. Então vamos colocar os elementos do B aqui. A questão está super na mão, tá? Agora que a gente entendeu o que está acontecendo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, vou continuar aqui embaixo, 27, 30, 33, 36, 39, calma que está chegando lá, 42, 45,
48, aí aquele cara que vai no piloto automático, né? 51 alma! Eu quero só menor que 50, então parou no 48. Tá? Agora eu tenho os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B, e a gente tem que ver quem é a diferença, né? Quem que é A menos B. De novo, gente, vou repetir. A menos B são os elementos do A que não estão em B. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os caras do A aqui, né, esses elementos em preto, e eu vou tirar os que estão em B. Né? Quem que está em B? Ó, o 15 não vai entrar. O 25, né? Não, 25 não está aqui, tá? O 30 não vai entrar, porque o 30 está em B. E mais algum? 45, né? 45 está em B. Tá? Eu tirei o 15, porque o 15 estava em B. Eu tirei o 30, porque o 30 estava em B. E eu tirei o 45, porque o 45 estava em B. Então sobrou quem, gente? Vamos lá. Sobrou o 5, o 10, o 20, o 25, o 35 e o 40. Consequentemente, é só contar, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. A alternativa certa, com certeza, é a letra A. Tá? Então, questão bem padrão mesmo. A única dificuldade qual que é? É que ele não deu os elementos do A e os elementos do B. Né? Mas a gente interpretando o que está escrito ali, a gente consegue ver quem são os elementos do A, quem são os elementos do B, e depois é fazer a operação e correr para abraço. Beleza? Maravilha! Vamos para a próxima. Ó, lembrando que eu não estou fazendo na ordem, né? Eu estou fazendo assim, ó, por ordem de importância para concursos de guarda municipal. Tá? Então, para você que está estudando aí, estou colocando primeiro os conteúdos que caem mais, que são mais cobrados, e geometria, cara, é um conteúdo padrão, hein? Conteúdo que tu tem que saber bem para a tua prova. Olha só o que está dizendo. Ó. Eu tenho um retângulo, questão 18, né? Um retângulo, e ele falou que a medida da base do retângulo é o triplo da medida da altura. Tá? Então, nesse tipo de questão, tem que fazer um esqueminha, gente. Tem que fazer um esqueminha e aí vai ficar meio natural o que está acontecendo. Tá? Olha só, eu tenho um retângulo, deixa eu desenhar um retângulo aqui, e ele falou que a base do retângulo é o triplo da altura. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar essa altura de x, por exemplo, e aí a base vai ser o triplo, né? A base vai ser 3x. Fechou? Qual foi a informação que ele deu? A informação que ele deu foi a área. A área vale 48 metros quadrados. E aí, gente, o que precisa saber? Como é que se calcula área de retângulo? Pergunto para vocês, como é que a gente faz, gente? Área de retângulo é base vezes altura, tá? Então, ó, vamos montar uma equaçãozinha aqui para descobrir quanto é que vale o x. Ó. Eu vou ter que a base que é 3x, vezes a altura, que é x, vai ser igual a 48, que é a área que ele deu. Tá bom? Usando essa fórmula, a gente vai descobrir o x, e descobrindo o x fica fácil, né? Porque daí ele pediu o perímetro. Aí a gente vai pensar quanto é que é a base, quanto é que é a altura, e vamos saber quanto é que é o perímetro. Né? Lembrando que perímetro é soma dos lados. Fechou? Como é que fica aqui, gente? Me ajuda? X vezes x, x ao quadrado, né? Então, 3x ao quadrado igual a 48. Esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo, tá? X ao quadrado é 48 sobre 3, que vai dar 16. Top! Né? Aí o quadrado passa como raiz, né? Raiz de 16. Consequentemente, acabei de descobrir que o meu x é 4. Tá? Tirei a raiz, né? Raiz de 16 é 4. E se eu sei que o x é 4, agora eu sei quanto é que é a base e quanto é que é a altura. Haha, agora vai ficar uma delícia de fazer. Ó, a altura é o próprio x, né? Então a altura é 4. Tá? Aqui vai ser 4. E a base é o triplo, né? 3 vezes 4, 3 vezes 4 vai dar 12. Então aqui fica 12, aqui fica 12, aqui fica 4 e aqui fica 4. Pergunta que não quer calar, meus queridos. O que é perímetro, que é o que ele está perguntando, né? Perímetro, não esquece, é a soma dos lados. Tá? Então, para descobrir o perímetro, é só somar 4 mais 12 mais 4 mais 12. E isso vai dar 16 mais 16, né? 16 mais 16 é 32. 32 metros
e está resolvida a questão. A alternativa certa é a letra D. Tá bom? Então, uma questão bem padrão mesmo de concurso de guarda municipal, tá, gente? Essa questão poderia cair em Guaratuba, por exemplo, poderia cair em Almirante, tá? Geometria, assunto clássico, e a gente tem que saber fazer, né? Tem que saber descobrir ali quanto é que vale o X e calcular o que ele pediu. Beleza? Show! Vamos para a próxima questão. Lembrando que a gente está com curso completo, tá, gente? Raciocínio lógico e matemática para a guarda municipal, conteúdo top, videoaulas, material em PDF, aulas ao vivo aí que a gente faz direto para tirar dúvida, para resolver questão, para trocar uma ideia. Então vem para o time, meu irmão. Vem para o time, não perde tempo. Na descrição do vídeo eu coloquei o link ali para tu entrar para o time, para a gente destruir essas provas aí de raciocínio lógico. Fechou? Gente, questão 17. Eu tenho uma questão de juros compostos. Tá? Olha só, vamos lá. Marcelo aplicou R$10.000. Esse é o capital inicial, né? Seria o capital inicial. Em uma instituição financeira que oferece uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Tá? E a taxa é 10% ao ano, ele quer saber quanto é que é o montante no final de 2 anos. Depois de 2 anos, quanto é que vai ser o montante. Bom, tem duas formas de fazer. Tá? Duas formas de fazer. Eu posso usar a fórmula, né? A famosa fórmula, tem até um macetinho da mulher chata, né? A fórmula é essa aqui, ó, tá? M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Tá? A história completa da mulher chata eu conto no curso, ok? Esse é o macete para lembrar dos juros compostos. Montante é capital inicial, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Mas também dá para fazer na manha. Essa é uma questão que dá para fazer na manha, porque assim, ó, 2 anos, né? 2 anos não é muito tempo. Entendeu? A taxa é anual, então eu vou ter que aplicar a taxa 2 vezes, na verdade. E aí é só tu lembrar que juros compostos é juros sobre juros, irmão. Juros sobre juros. Então tu tem que fazer a conta todo ano. Tu vai atualizando todo ano. Tá? Olha só, o que a questão falou? A questão falou que o capital inicial é 10.000. A gente vai fazer a conta sem a fórmula, tá? Daria para usar essa fórmula tranquilamente, mas a gente vai fazer na manha. Ó. Capital inicial é 10.000. Ok? Depois de 1 ano eu vou ganhar quanto, meus queridos? Depois de 1 ano eu vou ganhar 10%. 10% do capital, né? 10% de 10.000. 10% é fácil, gente. É só dividir por 10. Né? Tira o zerinho aqui, 10% vai dar 1.000. E, consequentemente, depois de 1 ano, eu estou com 11.000 na minha conta. Ok? Aí o que vai acontecer? No ano seguinte, eu vou calcular o 10%, não em cima do inicial, mas em cima do que eu já tenho. Isso é juros compostos, gente. Isso é juros sobre juros. É que nem aquelas questões de porcentagem sucessiva, não tem? Tu vai calculando a porcentagem passo a passo. É a mesma coisa, é a mesma ideia. Tá? Então vou calcular 10% em cima de 11.000. 10% em cima de 11.000 é só dividir por 10, tira o zerinho, vai dar 1.100. E se eu somar 1.100, eu vou ficar com 12.100 reais. Tá? Esse é o montante final. Depois de 2 anos, vou ficar com 12.100. A alternativa certa, a letra B. Se eu aplicasse a fórmula, ia dar a mesma coisa, meu querido. Mesma coisa. Deixa eu mostrar rapidinho aqui para ti, para quem é meio desconfiado. Né? Olha só, montante igual, capital inicial 10.000, né? 10.000, vezes 1 mais a taxa. Cuidado, a taxa é 10%. Né? 10% a gente escreve 0,1. Ok? 0,1 é a mesma coisa que 10%. Elevado ao tempo, que é 2. Ó, na mão. Montante igual a 10.000 vezes 1,1 ao quadrado. Tá, cuidado, gente. 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1. Se tu fizer a conta com calma, tu vai ver que isso dá 1,21. 10.000 vezes 1,21. E multiplicando, fazendo essa multiplicação aqui com vírgula, com calma, certinho, vocês vão ver que vai dar 12.100 também, tá? Montante igual a 12.100. Então, fazendo pela fórmula ou fazendo na raça, a gente encontra o mesmo resultado, 12.100, alternativa certa, letra B.
Bom, meus queridos, vamos para a próxima questão que eu selecionei. Essa questão ela dá um trabalhinho, tá? Dá um trabalhinho, tem que pensar com calma, pensar com carinho. É probabilidade junto com equações. Até se tu quiser pausar o vídeo, recomendo, hein? Pausa o vídeo, tenta fazer, tenta interpretar a questão. Na minha visão, era uma das mais complicadinhas da prova, tá? Mas vamos lá, vamos tentar desenrolar o negócio. Uma cidade fictícia tem 3 tipos de veículos: carros, motos e bikes. Tá? A gente vai ter que descobrir porcentagem de carro, porcentagem de moto e porcentagem de bike. Aí ele falou que todos os carros são vermelhos, tá? Então todos estão vermelhos. Metade das motos são vermelhas e 1/7 das bicicletas é vermelho. Tá? Então começou a falar do que é vermelho aqui, ó. Todos os carros são vermelhos, metade das motos são vermelhas e 1/7 das bicicletas, 1/7 das bikes é vermelho. Tá? Além disso, tem umas outras informações: 60% dos veículos são carros e bikes. 60%, vamos marcar isso, dos veículos são carros e bicicletas. Consequentemente, a gente já sabe o que, gente? Aí tem um dado que está escondido, tá? Se eu tenho 60% dos veículos são carros e bikes, é porque motos são 40%. Fechou? Já vamos até anotar esse dado aqui, ó. Esse dado é importante, tá? Motos são 40% e carros e bicicletas juntos dá 60%, né? E 50% dos veículos são vermelhos. A gente vai ter que pensar também como é que a gente vai equacionar isso aí. E a pergunta deixa para depois, tá, gente? Está perguntando uma coisa ali relacionada à probabilidade, mas aí depois a gente vai pensar sobre isso com carinho. Bom, vamos lá. Como ele está dando tudo em porcentagem, as alternativas também em porcentagem, a gente pode jogar um valor para fazer conta. Né? Esse é um bizu que facilita pra caramba, tá? Claro que a gente não vai pegar um valor difícil, vamos pegar 100, né? Porque daí a conta fica imediata. Então, se o total de veículos é 100, eu estou assumindo isso, tá? Isso a gente pode assumir, não tem problema, porque está tudo em porcentagem. Total de veículos é 100, 40% já são 40 motos, né? E carros e bikes, eu já sei que são 60. Carros mais bicicletas são 60, tá? Inclusive, eu vou colocar uma equação aqui, ó. Carros mais bicicletas são 60. Tá. Agora, para calcular quantos carros eu tenho, quantas bicicletas eu tenho, eu vou precisar de uma outra equação. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou usar esse dado aqui, ó. 50% dos veículos são vermelhos. 50% dos veículos são vermelhos. Então, vem comigo, meu querido, vem comigo. Quem que é vermelho aí nessa cidade? Né? Todos os carros são vermelhos, então vou colocar um C aqui, tá? Porque todos são vermelhos. Metade das motos são vermelhas. Bom, motos tem 40, né? Metade das motos vai dar 20. E 1/7 das bikes. 1/7 das bikes, isso é B/7. Tá? Todos os carros, 20 motos e 1/7 das bikes. Isso tem que dar o total de vermelhos, né? Eu estou calculando, na verdade, é o total de vermelhos que ele falou para mim que é 50. 50 aqui. Tá? Essa eu acho a parte difícil da questão, que é interpretar, entendeu? Montar as equações. Né? Mas se tu ler com carinho, gente, tu vai ver que é isso mesmo, entendeu? Ó, 60% do veículo são carros e bikes, então C mais B dá 60. E aqui eu estou fazendo uma equação para os vermelhos, né? Eu coloquei C porque todos os carros são vermelhos. Coloquei 20 porque metade das motos, né? As motos são 40, metade vai dar 20. E coloquei B/7 porque 1/7 das bikes é vermelho. Tá? Vou dar uma melhoradinha nessa segunda equação aqui, vou passar o 20 para o outro lado, vai ficar 50 menos 20. 50 menos 20 dá 30. Então, olha só que beleza. Ó. C mais B/7 é igual a 30. Eu tenho essa equação aqui, vamos marcar. E eu tenho essa equação aqui. Tá? São duas letras, e se eu tenho duas letras, eu posso calcular quanto é que vale o C e quanto é que vale o B.
A partir de agora é sistema de equação, tá? Vamos resolver sistema de equação para chegar no resultado aí do número de carros e do número de bikes. Bom, a gente sabe que tem várias formas de resolver, né, gente? Eu posso isolar uma letra, substituir na outra, tá? Ou eu posso fazer adição mesmo, tá? Adição, no caso, matar aquela ideia de matar uma letra, né? Para ficar mais fácil de calcular. Então, acho que eu vou fazer adição mesmo, tá? Adição, e eu vou fazer o seguinte, ó. Para matar o C, eu vou multiplicar essa aqui por menos 1. Vou trocar o sinal da segunda, tá? Aí vai ficar um C com um menos C e o C morreu. Ó, a primeira copia igual, copia como está. C mais B igual a 60. E a segunda troca o sinal de todo mundo, tá, gente? Cuidado, tem que trocar o sinal de todo mundo. Menos C menos B sobre 7 igual a menos 30. Tá? Agora vamos fazer as contas. Ó que delícia, ó. O C morreu. Matamos o C, coisa linda. Aqui ficou B menos B sobre 7. Só tem que fazer essa continha, tá? B menos B sobre 7 é igual a 60 menos 30, que dá 30. Por aqui eu vou calcular o B, depois eu vou saber o C, e aí eu vou pensar na pergunta dele. Como eu falei, essa questão dá trabalho, gente. Não dá para fazer muito rápido. Se tu tentar fazer muito rápido, tu não chega lá, tá? Bom, vamos lá, vamos resolver isso aqui, vamos calcular isso aqui. A gente tem B menos B sobre 7 igual a 30. Isso é uma soma de frações, né? Soma de fração tira mínimo, subtração, na verdade, tira mínimo igual, né? Então aqui o mínimo vai ser 7. 7 por 1 vai dar 7, vezes B fica 7B. 7 por 7 vai dar 1, vezes B fica B. Então 7B menos B sobre 7 igual a 30. Isso vai dar 6B sobre 7 igual a 30. Passa o 7 multiplicando e passa o 6 dividindo, tá? Então o B vai dar 30 vezes 7 sobre 6. E 30 vezes 7 sobre 6, bom, dá para simplificar até, né? Dá para simplificar, coisa linda, cara, ó. Aquele negócio da simplificação que vocês sabem que eu gosto, né? Vocês sabem que eu sou apaixonado. 30 por 6 vai dar 5 e 5 vezes 7 vai dar 35, tá? Então acabei de descobrir que são 35 bytes nessa cidade. Maravilha, 35 bytes. E se eu tenho 35 bytes, eu tenho... A soma de carros e bikes tem que dar 60, né? Como são 35 bytes, eu vou ter 25 carros, que daí fecha a conta. Aí vai fechar 100, né? Vai fechar 100%, ó. 65 com 35 vai dar 100. Descobri, graças a Deus, quantos carros, quantas motos e quantas bikes eu tenho. Bom, gente, agora que a gente fez todas essas contas, a gente vai respirar fundo e vai pensar na pergunta. Tá? Então deixa eu até apagar essas equações aqui, ó, só para a gente ganhar um pouquinho de espaço para resolver. Vou apagar porque a gente já fez tudo o que tinha que fazer. E vamos pensar na pergunta, que é o seguinte. Olha só. Se um veículo selecionado é vermelho, vamos sublinhar isso aqui, isso é importante. Se um veículo selecionado aleatoriamente ao acaso é vermelho, qual a probabilidade dele ser uma bicicleta? Tá? Então ele está pedindo, cara, depois dessas equações, olha só que questão chata de fazer, cara. Depois dessas equações todas, ele quer saber probabilidade. E probabilidade a gente sabe que tem aquela fórmula padrão, né? Aquela fórmula que a gente sempre usa, que é a probabilidade casos favoráveis dividido pelo total de casos. Tá? Só que nesse caso ele não pediu a probabilidade assim de tudo. Ele pediu assim, ó, ele está assumindo que o veículo é vermelho. Entendeu? Então ele já está assumindo que o veículo que eu escolhi é vermelho. Quer dizer, o total, gente, não é 100, não é o total de tudo, é o total dos vermelhos. E ele falou que o total dos vermelhos é 50, né? 50%. Então o total de casos é 50. E o que ele quer? Ele quer uma bike, né? Uma bike, no caso, uma bike vermelha, porque ele já está assumindo que é vermelho. Cuidado, gente, não é 35 aqui, porque eu só estou trabalhando com os vermelhos, ok?
E aí eu vou lembrar daquela informação do começo que ele falou que 1/7 das bicicletas é vermelho. Então 1/7 de 35, bom, 1/7 é dividir por 7, né? 35 por 7 vai dar 5. Eu tenho 5 bikes vermelhas. E como eu tenho 5 bikes vermelhas, casos favoráveis aqui vai ser 5. Tá? Realmente, questão dá trabalho. 5 por 50, se tu divide, dá 0,1. Façam a conta para conferir. E 0,1 é a mesma coisa que 10% alternativa A. Tá bom? Galera, essa é uma questão assim, ó, que realmente é para voltar, é para ver o vídeo de novo, é para conferir, tá? Porque assim, ó, são duas em uma. Tem sistema de equações envolvido e tem probabilidade também, tá? Na minha visão, na minha opinião, é a questão mais complicadinha da prova, a questão mais difícil da prova, mas que a gente conseguiu desenrolar, né? Alternativa certa, letra A, 10%. Fechou? Top! Essa é questão para forte, questão para botar diferença mesmo, tá? A 12 agora é uma questão de funções, tá? Que também assim, ó, se a pessoa souber teoria, cara, se a pessoa souber teoria fica fácil. Mas se a pessoa não souber teoria, velho, ela vai mexer e não vai conseguir. Tá? Olha só, vamos ler e eu vou mostrar para vocês como tem que fazer muito pouca conta para resolver essa questão. Uma empresa fabrica um determinado produto e deseja estabelecer o número de unidades que precisa para obter um lucro máximo. Então isso aqui já é a primeira dica. Ó. Ele está trabalhando com o valor máximo da função, tá? A empresa quer obter o lucro máximo. Aí tem uma função custo, que é essa aqui, C de x, e tem uma função receita, que é essa aqui, R de x. Tá? Aí ele até deu uma dica aqui, ó. Para maximizar o lucro, para conseguir o lucro máximo, é necessário encontrar o valor de x em que a diferença entre a receita e o custo é máxima. Né? Quer dizer, o que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o que ele está falando aqui, ó. Eu vou fazer a diferença entre a receita e o custo. Tá? Se eu faço a diferença entre a receita e o custo, isso aqui vai ser o quê? Vai ser R de x, no caso, que é a função, né? A receita menos o custo. Tá? E daí eu vou substituir as expressões que eu tenho aqui em cima para ver o que vai dar, para pensar o que vai dar. Tá? Então vamos lá, gente. O R vai ser 2x menos x ao quadrado, que é essa função aqui. Tá? Menos, cuidado, menos o custo. E o custo vai ser 2x ao quadrado menos 10x mais 8. Tá? Fazendo as contas, vamos lá, continhas. Isso vai dar 2x menos x ao quadrado. Cuidado que esse menos aqui ele vale para todo mundo, né, gente? Ele é tipo um chuveirinho aqui com ele, tá? Ele vai valer tanto para esse, como para esse, como para esse. Então, na verdade, ele vai trocar o sinal de todo mundo, né? Vai ficar menos 2x quadrado mais 10x menos 8. Tá? Trocou o sinal aqui, aqui e aqui. Bom, vamos lá. X quadrado com x quadrado. Menos x com menos 2x vai dar menos 3x ao quadrado. Tá? Mais, agora x com x, né? X quadrado com x quadrado já foi. Agora eu vou fazer x com x. 2x mais 10x vai dar 12x. Então, mais 12x, menos 8. Show! Agora vem a teoria. Né? Porque eu encontrei, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é a função lucro. Tá? Isso aqui é a função que vai me dar o lucro. E ele quer uma função de segundo grau, né? Tá? É uma parábola, na verdade, o gráfico é uma parábola. E ele quer o valor máximo. O valor máximo, gente, o x máximo dessa função, sempre vai ser dado por isso aqui, ó, o x do vértice, tá? E esse x do vértice é menos b sobre 2a. Aí é aquele ponto que eu falei para vocês. Se a pessoa não sabe essa teoria do valor máximo da função, ela vai ficar tentando, não vai conseguir, tá? Mas a pessoa que está bem preparada, a pessoa que sabe a teoria, ela coloca essa fórmula aqui e daí automaticamente vai sair assim, ó, pá!
o x máximo, que é o x do vértice, tá? Menos b sobre 2a, tu consegue calcular direto. Uma outra forma de fazer também é pegar esses valores, jogar no lugar do x e ver qual que dá o máximo, qual que dá o maior valor. Também chegaria, tá? Mas com teoria fica mais fácil, né? Menos b sobre 2a, lembrando que o a, o b e o c são aqueles da equação do segundo grau, né? O a é quem multiplica o x², que é menos 3. O b é quem multiplica o x, que é 12. E o c é um número sozinho, que é menos 8. Tá? Aqui então vai ficar, vamos lá, menos b vai dar menos 12 sobre 2a. 2a vai dar 2, cuidado, hein? 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E se tu faz a divisão, menos com menos dá mais, o resultado é 2. Tá? 2, portanto, alternativa certa, letra A. Tá? Questão top, cara. Questão para colocar a diferença, mas tu tem que saber a teoria. Tu souber a teoria, tu consegue. Se tu não souber a teoria, fica muito difícil de resolver, né? Por isso que é uma questão a mais que a concorrência, com toda certeza. Bom, queridos, queridas, continuando a nossa resolução dessa prova da Guarda Municipal de Jaguariaíva. Tava pesada, hein? Tava pesada, tem umas questões complicadinhas aí que a gente já fez. Questão de funções, que tinha que saber teoria. Questão de sistemas junto com probabilidade. Por isso que eu sempre falo, né, gente? Tem que ter uma preparação foda em raciocínio para conseguir uma boa pontuação, porque faz toda a diferença, tá? Se tu consegue uma boa pontuação em raciocínio, tu coloca a questão na frente do teu concorrente. Por isso, vem pro time, cara. Vem pro time, raciocínio lógico para a Guarda Municipal. O link está ali na descrição do vídeo e eu estou esperando para a gente fazer essa preparação foda aí e destruir essas provas. Bom, próxima questão que eu selecionei é essa do binário. Tá? Normalmente não cai, não costuma cair, é base binária, tá? Sistema binário. Mas assim, ó, nesse edital tinha, né? Então a gente vai resolver a questão com certeza, tá? Ele quer saber, na base decimal, que é a nossa forma normal, que a gente está habituado, esse número aqui corresponde a qual número? Tá? Isso aqui está em binário, tá, gente? Código binário, que é uma coisa que o pessoal da computação aí, por exemplo, usa bastante. Código binário. Bom, como é que funciona o código binário? Deixa eu explicar para vocês rapidamente aqui, né? É 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bom, o código binário, na verdade, é uma soma de potências de base 2. Tá? Vou repetir. Código binário é sempre uma soma de potências de 2. Tá? Então, por exemplo, gente, esse último algarismo aqui, ó, esse último da ponta, ele é o 2 elevado a 0. Né? 2 elevado a 0 é 1. É a mesma coisa que 1, tá? Então, esse cara aqui, ele corresponde ao 1. Sempre base 2, a gente vai trabalhando com base 2, tá? Esse outro cara aqui, ele corresponde ao 2. Esse outro cara aqui corresponde ao 2 ao quadrado, que é o 4. Esse cara aqui corresponde ao 8. Esse cara aqui corresponde ao 16. E esse aqui corresponde ao 32. Tá? Então é assim que funciona o binário, né? Começa no 2 elevado a 0, que é o 1, e daí vai dobrando. 2, 4, 8, 16, 32... O próximo seria o 64, o próximo seria o 128. O que eu estou fazendo, na verdade, é sempre dobrando, sempre multiplicando por 2, tá? E o 0 e o 1, eles indicam se eu vou pegar o número ou não vou pegar, né? Se a chave está desligada ou está ligada. Entendeu? Quando é 0, significa que eu não pego esse número. E quando é 1, significa que eu pego. Então, por exemplo, ó, esse 0 aqui do binário está dizendo que não é... Está desligado, não é para considerar esse cara. Tá? O meu 1 do binário está, não, esse aqui eu vou pegar. Tá? Esse 0 está dizendo que não é para pegar o 4. Esse 1 está dizendo que é para pegar o 8. O 0 é a mesma coisa, não pega aqui. E o 1 eu vou pegar aqui. Tá bom? E aí tá pronto. Tá pronto. Quem que eu peguei nesse código binário? Eu peguei o 2, eu peguei o 8 e eu peguei o 32. Consequentemente, o meu número é 32 mais 8 mais 2, que vai dar 42. Alternativa certa, letra C, sem sofrimento.
Tá? É uma questão assim, ó, que quem sabe a teoria, quem conhece a teoria de binário, faz, ó, muito fácil, muito fácil. Mas quem não conhece fica perdido, né? Quem não conhece não vai saber o que fazer, entendeu? Então lembra sempre, começa na unidade, né? E aí, esse aqui é o 1, e daí sempre vai dobrando. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, e esse 1 e esse 0 indicam se eu estou pegando o número ou se eu não estou pegando, tá? Nesse caso eu estou pegando 2, estou pegando 8, estou pegando 32, somando tudo dá 42, alternativa certa, letra C. Bonitinha, né? Cara, dá uma raiva, cara, quando a gente aprende isso, porque assim, ó, é uma questão que muitas vezes a gente perde porque não sabe a teoria, né? Mas quando tu vê a teoria, tu vê que não é o bicho, tá? Que é bem, não é uma coisa da NASA, entendeu? Como muita gente acha, né? É bem possível de resolver essa questão. Maravilha, gente. Tá feita a 13. Vamos para a próxima. Ah, essa também dá um trabalhinho, hein? Essa dá um trabalhinho também, cara. Provinha caprichada, cara. Bem caprichada mesmo. Ó, considerando-se uma progressão aritmética, tá? Então é uma questão de PA, na verdade. É uma questão de progressão aritmética. Aí ele falou que o sexto termo da minha PA é 31. Então vamos usar a linguagem de PA aqui, gente. O meu A6, né? O sexto termo é 31. E ele falou que o nono termo é 76, tá? O A9 é 76. Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber a soma. A soma dos 9 primeiros. Quanto é que é a soma dos 9 primeiros termos dessa progressão? PA tem duas fórmulas importantes, galera. Tem a fórmula da soma, tá? Que é a fórmula que vai resolver essa questão, fórmula da soma. E tem a fórmula do pulinho, que é aquela fórmula do termo geral. Tá? A gente vai usar, vocês vão ver como a gente vai usar, na verdade, as duas, tá? Vamos usar as duas ideias aí para resolver essa questão. Então, olha só, gente. Primeiro, vamos lá. A fórmula da soma é assim, ó. A soma de uma PA, a soma, no caso dos N termos, tá? N primeiros termos de uma PA, ela vai ser sempre isso aqui, ó. A1 mais AN vezes N sobre 2. Tá? Esse é o primeiro requisito para resolver essa questão, saber como é que soma os termos de uma PA. A1 mais AN vezes N sobre 2. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo. O AN é o último, no caso o nono, né? O nono termo. E o N é o número de termos que eu estou somando. Tá? Então aqui a soma dos 9 primeiros, como é que vai ficar? Olha só, o primeiro que eu não sei, ele não falou, desgraçado, não falou, mais o último termo é 76, vezes o número de termos, que é 9, sobre 2. E aí tu percebe que só está faltando uma coisa, cara. Só está faltando uma coisa para tu chegar lá, que é o primeiro termo. Né? Eu tenho que descobrir esse bendito desse primeiro termo. Tá? Só que para descobrir o primeiro termo, eu vou precisar da razão. Vou precisar saber quanto é que vale a razão dessa. Razão é aquele número fixo que a gente soma, né? Para chegar no próximo, tá? E aí eu vou pensar assim, olha só. Eu tenho sexto termo, tá aqui. Sétimo, oitavo e nono, tá? Esse aqui é o sexto, esse aqui é o sétimo, esse aqui é o oitavo e esse aqui é o nono. Aqui é 31. E aqui eu não sei, né? Não sei esse, mas aqui é 76. Então, olha só, gente, pensa comigo. Como é que a gente vai fazer para chegar nesse nono termo aí, né? A gente teria que pegar o sexto, soma a razão, que é o número fixo, soma mais uma razão e soma mais uma razão. Tá? Então, se eu der 3 pulinhos, ó, até efeito sonoro, né? Tá? Dei um pulinho aqui, dei mais um pulinho aqui, dei mais um pulinho aqui, e daí eu cheguei no 76. Quer dizer, olha só, o que a gente acabou de concluir é o seguinte, deixa eu apagar isso aqui, gente, apagar isso aqui para ganhar um espacinho. Eu sei que o 31 mais 3 pulinhos, 3R, R mais R mais R, é igual ao 76. Foi? 31 mais R mais R mais R dá 76.
E aí eu vou ter que 3R vai ser 76 menos 31. Isso vai dar 45, né? 3R igual a 45, portanto, o R é 45 por 3, que dá 15. 15, a razão vale 15. Beleza? Sabendo a razão, a gente consegue descobrir o primeiro. E descobrindo o primeiro, a gente consegue calcular a soma. Tá? Então, realmente é uma questão também que dá bastante trabalho, tem que fazer bastante continha, senão não sai. Mas é isso aí, gente. Ó. Aqui é a fórmula da soma, a gente precisa do primeiro. Para chegar no primeiro, a gente precisa da razão, né? E sabendo a razão, a gente vai conseguir chegar lá. Olha só, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, por exemplo, aquela fórmula do termo geral, né? Fórmula do Pauling, que a gente já conversou também. Ó, AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Essa é clássica, tá, gente? Essa tem que saber. Tem jeito. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN pode ser, por exemplo, o sexto termo. Vamos pegar o sexto aqui, tá? O N, vamos pegar N igual a 6, né? Então eu vou ter que o A6 é igual ao A1 mais 6 menos 1, que vai dar 5, vezes a razão. E agora acabou, gente. Agora está super na mão, tá? Só fazer as continhas finais, ó. O A6 é 31. O A1 eu quero saber, mais 5 vezes 15. 31 é igual ao A1 mais 75. 75 está positivo, passa negativo, vai ficar 31 menos 75. A1 é igual a 31 menos 75, que vai dar menos 44. Chatinho, né? O A1 é negativo, tá? Vai dar menos 44. Aí esse A1, esse menos 44, eu coloco aqui. E aí faço as contas. E aí vai dar, tá? Então, olha só, vai ficar menos 44 mais 76 vezes 9 sobre 2. Vamos lá. 32 vezes 9 sobre 2. Aqui dá para simplificar, né? 16 vezes 9. Aqui, né? 32 por 2, né? 32 por 2 dá 16. E 16 vezes 9 vai dar... Quanto que vai dar? Vamos fazer a conta aqui sem preguiça, né? Vamos fazer num cantinho aqui, ó. 16 vezes 9. Até não tem nem espaço para fazer rascunho aqui, cara. Que sacrifício. 54 vai 5, 144, gente. 144, essa é a soma da minha PA. Tá? Uma questão super técnica, uma questão que não é fácil, tá? Que tu usa a fórmula da soma, mas para fazer a fórmula da soma precisa do A1. Então tem que pensar um pouquinho para descobrir o A1, fazer as contas para descobrir o A1 e aí sim calcular quanto é que vale a soma. Tá? Questão para os fortes. Mais uma questão para colocar a diferença. E é isso, gente. Está faltando mais uma, tá? Está faltando a saideira aqui, uma que a gente não fez ainda. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Revisem essas questões, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vamos para a próxima. Essa questão é de variância estatística, na verdade, né? Variância e desvio padrão. Tá? Ele pediu, normalmente pede a média, moda e a mediana. Normalmente é o que se pede, tá? Em concurso de guarda municipal, concurso de prefeitura, até concurso policial, normalmente é média, moda e mediana. Aqui, velho, o cara queria sacanear. Ele pediu variância. Variância. Tá? Então vamos lá, gente. Eu tenho essa amostra aqui. Tá? Primeira coisa que a gente faz na amostra é colocar a amostra em ordem crescente. Então vou colocar em ordem crescente aqui, tá? 18, 20, 22, 25 e 30. Tá? Essa é a minha amostra em ordem crescente. Ele podia pedir a média, podia pedir a moda, podia pedir a mediana, mas não, ele pediu a variância. Então vamos fazer o seguinte.
Deixa eu falar para vocês como é que é uma receita de bolo, tá? Para calcular a variância é uma receita de bolo e a gente vai fazer a receita de bolo aqui. Primeiro passo, calcula a média. Tá? Primeiro passo, calcula a média. Aí vamos ver quanto é que vale a média. A média é fácil, né? Soma e divide por 5, tá? Depois de calcular a média, a gente vê a diferença de cada termo para a média. Diferença do 18 para a média, do 20 para a média, do 22, cada termo, tá? Vê a diferença para a média. Eleva ao quadrado, soma tudo e divide pelo número de termos menos 1. Ai! Vamos de novo. Calcula a média, tá? Vê a diferença de cada termo para a média, eleva ao quadrado e vai somando. Vai somando, vai somando, vai somando. E depois divide por 4, tá, gente? Como eu tenho 5 termos, eu vou dividir pelo número de termos menos 1, que no caso é 4. Vamos fazer essa receita? Tá? Eu não quero dar uma aula de teoria para vocês, mas é basicamente isso que tem que fazer para calcular a variância, tá? Ó, vamos, primeira coisa, vamos humildade aqui, vamos calcular quanto é que vale a média. A média vale, vamos lá, soma de todos, mais 22, mais 25, mais 30, e divide pelo número de termos, que nesse caso é 5, né? Isso. Quanto é que vai dar a soma? Vamos ver. Quero somar tudo aqui, né? 18, 20, 22, 25 e 30. Vamos somar todos os termos. Vai dar 10, 15, vai 1. Aqui vai dar 2, 4, 6, 8, 11, 115. 115 sobre 5. E 115 sobre 5, se eu fizer a conta, vai dar 23, tá? 23. Então, a gente já sabe, o primeiro passo é esse, calculamos a média deu 23. Fechou? Ó, vou marcar aqui, ó, a média é 23. Aí, para calcular a variância, a ideia da variância é ver assim, ó, se a amostra ela fica próximo da média ou ela fica muito longe da média, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar termo a termo, ver a diferença para a média, qual que é a diferença para a média, e elevar ao quadrado. Tá? Então, por exemplo, 18. 18, né? 18, a diferença para chegar na média é 5. De 18 para 23 tem 5. Esse 5 eu elevo ao quadrado. 5 ao quadrado. Mais 20 para 23 são 3. Esse 3 eu elevo ao quadrado. 22 para 23 é 1. Esse 1 eu elevo ao quadrado. 25 para 23 são 2. A diferença é 2. Esse 2 eu elevo ao quadrado. E, finalmente, 30 para 23 são 7. Esse 7 eu elevo ao quadrado. Tá? Então, tu vai vendo a diferença de termo a termo para a média, eleva ao quadrado e soma tudo. E isso eu vou divide pelo número de termos menos 1. Como eu tenho 5 termos, eu vou dividir por 4. E aí pronto, gente. Isso aqui vai me dar, eu sei, é uma receitinha de bolo, né? Uma baita de uma decoreba, mas isso aqui vai me dar a variância, que é exatamente o que ele pediu, né? Isso que a gente fez aqui é calcular a variância. E só uma observação, tá, gente? Se ele tivesse pedido o desvio padrão é raiz quadrada da variância. Tá? Então tu calcula primeiro a variância, depois tira a raiz e aí tu vai saber quanto é que vale o desvio padrão. Só vou apagar esse pedacinho aqui, tá, gente? Para a gente ganhar espaço para resolver. Ó, vamos fazer essa conta final aqui então. Isso vai dar, vamos lá, 25 mais 9 mais 1 mais 4 mais 49. Tudo isso sobre 4. Tá? Isso vai dar, vamos ver, 53, 54, 63 mais 25 vai dar 88, né? 63 mais 25 vai dar 88. 88 por 4. E 88 por 4 vai dar 22. 22, esse é o valor da variância dessa amostra, tá? A variância vale 22. Aí o ponto é o seguinte, gente, olha só.
Ele quer saber qual o valor mais próximo, né? Não é o valor exato, entendeu? É valor aproximado ainda. A variância é 22. Qual que é o valor que está mais próximo? É o 10, é o 15, é o 20 ou é o 25? É o 20, né? Isso. O valor que está mais próximo da variância que a gente achou é o 20. Portanto, alternativa certa, letra C. Tá bom? Queridos, espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução, né? Após muitas confusões, me mandaram a prova errada, agora eu recebi a prova certa e tá feito aí, tá feita todas as questões aí para ter um material de estudo bom para vocês, tá? Demorou um pouquinho, o vídeo ficou um pouquinho longo porque realmente as questões não são fáceis, tá? Mas eu acho que vale a pena aí, principalmente para quem fez a prova, para conferir questão por questão, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tamo junto e dá uma pensadinha, tá? Dá uma pensadinha, vale muito a pena estudar junto, entrar pro time e vamos destruir raciocínio lógico. Valeu, galera! Grande abraço e até a próxima!